Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. Continuando nossa série aqui em Fortaleza, o canal FOB está hoje na casa do grande professor William. Como vai, professor? Um prazer. Uma sumidade da ornitologia, um professor aí de renome aqui da região. Muito prazer nosso aqui em poder estar aqui no seu criador hoje, professor. Ok, Bruno, para mim é um prazer, sabe? Porque a nossa criação, o nosso hobby, ele precisa muito ser divulgado. Com certeza, com certeza. Então, seja muito bem-vindo aqui à minha criação. Vou mostrar um pouquinho de cada. Eu já tentei te explicar. O meu mal é que eu gosto de tudo, não só canários, tá? Mas para mim é um imenso prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso. Já começa citando a curiosidade, a gente está aqui no criador, o Senhor Brasil, que é em homenagem ao Rolando Boldrin. Por que essa homenagem, professor? Exatamente. Porque uma das minhas viagens eu fiz o meu mestrado, doutorado, pós-doutorado na Europa, e uma das minhas viagens eu tive a sorte de ter o Rolando Boldrin ao meu lado. Que legal, que legal. E a curiosidade que eu, como veterinário, e ele, a estrela, né, ele me perguntava mais, eu falava, o famoso aqui é quem? Seu Boldrin, quem que é o famoso? Sou eu ou você? Então ele perguntava muito como era a veterinária, o doutor de aves, que ele não conhecia. Ah, você é doutor de papagaio? Pois é, eu sou doutor de papagaio. E aí, estava já fazendo uns poucos dos meus estudos de pós-doutorado, né, que a minha especialidade é em patologia de aves. Né? Hoje eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, da Faculdade Veterinária, que é a única que tem, né, das públicas que tem veterinária aqui no Ceará. E aí eu coloquei, né, eu gosto muito do estilo de música e tudo, eu coloquei Senhor Brasil, mas homenagem ao programa, né, vamos tirar o Brasil da gaveta, sim, né? Sim. O programa do Rolando Boldrin. Né? Pergunto para o senhor, o que veio primeiro, a criação ou a veterinária? Olha, a minha história é um pouco assim, deixa eu te contar uma coisa interessante, né? Eu sempre assim fui doido por bicho, tá? Então uma curiosidade que eu falo, não sei como meu pai teve essa visão, eu sou goiano, tá? E quando eu prestei o meu primeiro vestibular lá em Goiânia, eu prestei para arquitetura. Meu pai ficou uma fera. Que coisa! Meu pai ficou uma fera, falou, como é que você dorme com os porcos? Falou, meu filho, quando você desaparece aqui na fazenda, ou você tá dentro da pocilga, ou tá dentro do curral, ou tá dentro do campo, como é que você vai fazer? E naquela época, a veterinária era uma profissãozinha pequena, a arquitetura era o bicho. Sim. Tá? E ele falou assim, aí a minha mãe falava, mas deixa ele fazer arquitetura. Eu falava, mas vai ser infeliz. Que coisa, professor, olha só, o pai indicando então, pro outro, geralmente é ao contrário, né? É ao contrário, né? E meu pai falava, você nasceu. E engraçado, meu pai falava assim, meu filho, você gosta mais de pássaro e de animal do que São Francisco. E eu, burro, papai, quem é São Francisco? Quem é São Francisco? O santo, meu filho. Então eu acho que isso vem a gente, né, não tem como explicar, a gente nasce, sim, uma afinidade que eu tenho com os animais, e dentro dos animais sempre as aves tiveram essa prioridade, plano, sim, né? Sim. Então, o que a gente vai ver hoje aqui na criação do senhor? Olha, aqui eu tenho um pouco de tudo, né? Como eu estava explicando, como eu sou professor de patologia aviária, e existe um mito, né? Se eu tiver tempo eu posso explicar um pouco melhor, sobre as doenças de pombo, que o pombo é um rato de asa, é uma maldade. Sim. Falar isso, sabe? O micro-organismo, que é um fungo chamado, um fungo, uma leveduriforme, que ele existe na fezes dos pombos, ele existe na fezes de qualquer animal. Até eu falo, gente, existe na fezes de gente também. A questão do que se atribui à doença dos pombos é uma questão de limpeza pública. Os pombos defecam nas praças, na Europa se lava até as ruas, quanto mais as praças. Tá? Mas é um mito. Então eu crio pombo, porque o pessoal falava, você, doutor, defende que o pombo não transmite doença, mas não cria. E eu crio. E aí, com essa iniciativa de criar os pombos, são pombos correios, são pombos de corrida, são pombos de velocidade. E aí eu descobri um mundo fantástico, né, paralelo à criação de canário, que é a Federação Ornitológica do Brasil, que é a FOB. Nós temos a Federação Brasileira de Columbofilia. Columbófilos são os criadores de pombo. Então nós temos aqui para mostrar tanto a minha pequena criação de pombos, né, pombos correio, pombos que chegam a um valor exorbitante. E os canários também. Né, os canários aqui, o xodó, que é a criação de canários. Né? Vamos lá ver então sua criação, professor? Vamos. Por favor, obrigado.
Professor, explica pra gente então que parte é essa, cara. Primeiro, a gente está na sua casa. Essa parte o senhor construiu para criar mesmo. Aqui, ela funciona da seguinte forma. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, gente, qual é o objetivo, né? Vou até fazer uma comparação. Qual é o objetivo da criação de canários? Quem cria canários, sócio de alguma associação que, por consequência, um dos clubes locais são filiados à FOB, que é a nossa federação, a gente cria a maioria, né, com um grande objetivo de ser campeão. Na criação de pombos é muito parecida. Qual é o seu propósito? Não, eu crio só para olhar para os pombos, para ser campeão. A competição do pombos, é o que eu estou te falando, esse pombo é o chamado popularmente de pombo belga, mas ele não é exclusivamente belga, né? É um pombo mais português do que belga. E é um pombo que o valor dele não é pela cor, não é pelo porte, nem nada, é pela velocidade. Então nós temos 3 tipos de provas. É chamado uma prova de uma prova de fundo, que é uma prova até 200 km. Consiste em você levar o pombo a 200 km de distância do seu pombal, soltar e o primeiro que chega ganha a prova. 200 quilômetros? 200 quilômetros é a prova de fundo. A prova de fundo. Tem uma prova chamada também de meio fundo, que é uma prova de 400 quilômetros. E tem uma prova de fundo, que é uma prova de 800 quilômetros ou mais. Não é possível, o pombo volta essa quilometragem toda? Volta sim. O pombo volta para... O pombo, é muito importante você perguntar. O pombo ele não vai, ele apenas volta. Então ele tem que ter a casa dele, eu levo ele para um lugar, dali ele volta. Para o lugar, o pombo, a atividade, né, da columbofilia, ela data do período romano. Sim, é uma coisa milenar. Das guerras. Nós temos nos Estados Unidos pombos combatentes, né? Então esse pombo-correio, ele foi apelidado de pombo-correio porque na época do Império Romano ganhava as batalhas quem primeiro descobria onde estava o inimigo, né? Então ia os gladiadores, né? Até passou lá na história de Roma, ia com o pombo e quando ele localizava onde é que estava o inimigo, ele colocava um papelzinho no pé do pombo e o pombo voltava para o local dele. Aí ele sabia, o pombo chegou a tal hora, o inimigo está em tal lugar. Então é bem histórico essa questão dos pombos. Que coisa! Né? E é diferente do nosso pombo comum. Não é um pombo comum. O pombo comum a gente chama de pombo urbano, nem chama pombo comum. Certo? É o pombo urbano, que é um animal sinantrópico. O que é sinantropia? É aquele animal que aprende, ele se adapta com o que a cidade oferece para ele. O pombo originalmente, ele vem das rocas, da África, e ele comia grãos. O pombo urbano, esse pombo comum que você está falando, ele come o que ele encontrar. Se você der pizza, ele come pizza, come carne, come hambúrguer e faz a digestão. Quer dizer, um animal granívoro, comendo carne, passa a ser carnívoros, né? E não é onívoro, e se adapta ao que tem. É chamado de animal sinantrópico. E ele não tem essa capacidade de voltar para o mesmo lugar que ele não tem a capacidade, mas basicamente ele não tem a resistência física. Esse pombo que volta é um pombo atleta. Entendi. Ele come 12 tipos de grãos, ele é treinado, etc e tal. O que ele não tem é o vigor, a capacidade ele volta. Mas essa localização, digamos, esse GPS natural, o pombo urbano também tem? Essa é uma pergunta a pergunta de $1 milhão, né? Dizem que só tem dois desafios para o ser humano tentar desvendar. Um é a cura do câncer. Não sabe, a gente sabe a cura do câncer, o câncer específico. Câncer de próstata, o câncer de pulmão, que vem do cigarro. E não se encontra a cura do câncer porque não sabe a origem, certo? Então diz que o ser humano não descobriu ainda qual é a origem do câncer, como ele não sabe qual é o mecanismo pelo qual o pombo volta. O pombo se orienta para o seu pombal. Imagina eu soltar um pombo a uma distância de 600, 800 quilômetros, muitas vezes sem treinamento, e ele saber que ele volta para o seu local. Que coisa legal. Existem várias suposições. Ele se orienta pelo magnetismo da Terra, ele se orienta pelos raios solares, ele se orienta... Mas esse mecanismo não está totalmente descoberto, tá? É um mistério. Que coisa mais legal. Tá? Mas o fato é esse, né? Que um pombo ele é capaz de... A uma distância, se me soltar a uma distância de 300 quilômetros, eu não sei chegar em casa, não volta mais, não sabe. Ainda mais hoje com o Waze, essas coisas, a gente está dependente. Então ele funciona parecido com a competição da FOB, todos os pombos têm uma anilha. Que legal. E além da anilha, no pezinho vai ter um chip. Aí é um sistema de GPS, então a gente faz as plataformas, como são essa aqui, ó, também chamada de mergulhadores, tá? Onde o pombo é solto, a plataforma está toda aqui feita com a confederação,
o pombo bate aqui e aqui registra a hora que ele entra. Entrou aqui é o mergulhador. Como ele entra, ele não consegue sair. Entendeu? Por causa desses paus que ele entra, mas não consegue sair. Então marcou a chegada dele, né? É uma coisa, né? E o pombo, ele tem também todo o papel social, né? A gente cria, né, com competição, mas imagina essas praças, como acontece aqui no Ceará, a praça que mais se concentra o número de pombos, muito atacado por vários profissionais, médicos, biólogos, que dizem que o pombo transmite doença, que é um rato de asa. Isso é um mito tremendamente absurdo. E esse mito, ele favorece e provoca o maus tratos dos animais. Absolutamente. A única coisa que eu consigo com isso, dizer que o pombo é um rato de asa, é fazer o meu filho crescer odiando o pombo. Sim. Daí vem os maus tratos. Mas o pombo, ele tem um papel social dele também. Aqui no Ceará existe uma praça onde tem o maior número de pombos, e essa praça lá ao redor é um centro de venda de grãos, de milho, arroz, feijão, etc. e tal. Então, se os pombos não estivessem ali, comendo aqueles grãos que caem, existia uma proliferação grande de ratos, de baratas, claro, de animais desejáveis. Então, ele faz um papel de limpeza. Mas que bacana isso, que é um mito. E é o que acontece na Europa. Na Europa você vai no supermercado, você come pombo, você compra o pombo para comer. Sim. E na Europa você usa o pombo da pessoa da terceira idade. As regionais, o que elas fazem? Ela pega os velhinhos, dá um pouquinho de milho para ele e ele vai de tardezinha dar milho aos pombos, chama-se zooterapia. Então a falta de desconhecimento, ela gera o terrorismo, né? O espanto. Uma histeria total de que o pombo é um vilão. Quando você conhece e vê que o pombo é vilão, você come o pombo, você deixa ele... Você vai na praça em Veneza, o pombo assenta aqui, e ninguém está morrendo com doença de pombo. Claro. Mas nem aqui no Brasil também ninguém morre, né? Ninguém morre, né? E lá, se morresse... O cidadão italiano, o cidadão espanhol, o cidadão belga processaria a prefeitura e teria uma indenização milionária. Claro, com certeza. Certo? Que coisa. Então a questão mais é que é muito mais fácil dizer que o pombo transmite isso do que limpar as praças. Tá certo, é uma verdade. Muito mais fácil. É melhor dizer que os pombos transmitem doença do que fazer uma limpeza e gastar dinheiro e limpar as praças. Mesmo sabendo que os pombos aqui se tratam de outra associação, que é uma terceira FOB, né, que não é a FOB, a gente, cada FOB, fez questão de entrar nesse assunto, justamente que o professor tinha dado essa introdução pra gente antes aqui no nosso bate-papo. Né? E é muito interessante desmistificar essa coisa de que o pombo é um vilão. Né? A gente cresce com isso realmente, né, professor? Isso, né? E isso propicia aí os maus tratos aos animais, que é justamente uma das matérias que o professor leciona na universidade, né? Os maus tratos aos animais, que a gente precisa entender que já foi. Né? E para ficar bem claro, como existe a FOB e os clubes, né, associados, no meu caso é o clube chamado ASECA, Associação Cearense Criadores de Canário. No Ceará existe 2 associações criadores de pombo, certo? Então a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: aqui eu tenho poucos pombos, o meu pombal é muito pequenininho, né, tá? A minha reprodução é fora do pombal, mas você vai na casa de um columbófilos, ele tem 700 pombos em casa. Sim. Do pombal dele entra o neto, entra tudo dentro do pombal. Sim. Então eu falo, se o pombo transmite doença, eu falo, doutor, e a pessoa que tem 700 pombos em casa? Nossa, teria morrido já há muito tempo. Como é que faz? Como é que é essa história? Não existe, tá? não existe. Então nós temos a Associação dos Criadores de Pombo, nós temos aqui 2 associações e uma que é a Confederação Brasileira, né, CBC, Confederação Brasileira de Columbofilia. Que legal, que legal. Parabéns pelo trabalho, professor. Parabéns. CBC, como nós temos a FOB, que é a Federação Ornitológica do Brasil. Falando em FOB, vamos ver os canários aqui. Vamos ver os canários agora. Tá?